Fala, aretes! Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao Arete Jus. Está começando mais um episódio e hoje nosso convidado especial é a Lei 7.210 de 1984, que trata sobre a Lei de Execuções Penais. Galera, mas antes de começarmos, deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com seus melhores amigos e ative o sininho para receber novas notificações. Galera, na descrição do vídeo tem o link da Lei do Planalto para você ir acompanhando também. Para quem está ouvindo no Spotify, Deezer, Apple Podcast e Google Podcast e outros aplicativos. Vamos lá? Título 1 do objeto e da aplicação da Lei de Execução Penal. Artigo 1º. A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. Artigo 2º. A jurisdição penal dos juízes ou tribunais da justiça ordinária em todo o território nacional será exercida, no processo de execução, na conformidade desta lei e do Código de Processo Penal. Parágrafo único. Esta lei aplicar-se-á igualmente ao preso provisório e ao condenado pela Justiça Eleitoral ou Militar, quando recolhido a estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária. Artigo 3º. Ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei. Parágrafo único. Não haverá qualquer distinção de natureza racial, social, religiosa ou política. Artigo 4º. O Estado deverá recorrer à cooperação da comunidade nas atividades de execução da pena e da medida de segurança. Título 2 do condenado e do internado. Capítulo 1 da classificação. Artigo 5º. Os condenados serão classificados segundo os seus antecedentes e personalidade para orientar a individualização da execução penal. Artigo 6º. A classificação será feita por comissão técnica de classificação que elaborará o programa individualizador da pena privativa de liberdade adequada ao condenado ou preso provisório. Artigo 7º. A comissão técnica de classificação existente em cada estabelecimento será presidida pelo diretor e composta, no mínimo, por 2 chefes de serviço, um psiquiatra, um psicólogo e um assistente social, quando se tratar de condenado à pena privativa de liberdade. Parágrafo único. Nos demais casos, a comissão atuará junto ao juízo da execução e será integrada por fiscais do serviço social. Artigo 8º. O condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado será submetido a exame criminológico para a obtenção dos elementos necessários a uma adequada classificação e com vistas à individualização da execução. Parágrafo único. Ao exame de que trata este artigo, poderá ser submetido o condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade em regime semiaberto. Artigo 9º. A comissão, no exame para a obtenção de dados reveladores da personalidade, observando a ética profissional e tendo sempre presentes peças ou informações do processo, poderá, inciso 1, entrevistar pessoas, inciso 2, requisitar de repartições ou estabelecimentos privados dados e informações a respeito do condenado. Inciso 3. Realizar outras diligências e exames necessários. Artigo 9º-A. O condenado por crime doloso praticado com violência grave contra a pessoa, bem como por crime contra a vida, contra a liberdade sexual ou por crime sexual contra a vulnerável, será submetido, obrigatoriamente, à identificação do perfil genético mediante extração de DNA, ácido desoxirribonucleico, por técnica adequada e indolor, por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional. Parágrafo 1º-A. A regulamentação deverá fazer constar garantias mínimas de proteção de dados genéticos, observando as melhores práticas da genética forense. Parágrafo 2º. A autoridade policial, federal ou estadual poderá requerer ao juiz competente, no caso de inquérito instaurado, o acesso ao banco de dados de identificação de perfil genético. Parágrafo 3º. Deve ser viabilizado ao titular de dados genéticos o acesso aos seus dados constantes nos bancos de perfis genéticos, bem como a todos os documentos da cadeia de custódia que gerou esse dado,
de maneira que possa ser contraditado pela defesa. Parágrafo 4º. O condenado pelos crimes previstos no caput deste artigo, que não tiver sido submetido à identificação do perfil genético por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional, deverá ser submetido ao procedimento durante o cumprimento da pena. Parágrafo 5º. A amostra biológica coletada só poderá ser utilizada para o único e exclusivo fim de permitir a identificação pelo perfil genético, não estando autorizadas as práticas de fenotipagem genética ou de busca familiar. Parágrafo 6º. Uma vez identificado o perfil genético, a amostra biológica recolhida nos termos do caput deste artigo deverá ser correta e imediatamente descartada, de maneira a impedir a sua utilização para qualquer outro fim. Parágrafo 7º. A coleta da amostra biológica e a elaboração do respectivo laudo serão realizados por perito oficial. Parágrafo 8º. Constitui falta grave a recusa do condenado em submeter-se ao procedimento da identificação do perfil genético. Capítulo 2. Da assistência. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 10. A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. Parágrafo único. A assistência estende-se ao egresso. Artigo 11. A assistência será: inciso 1, material; inciso 2, a saúde; inciso 3, jurídica; inciso 4, educacional; inciso 5, social; inciso 6, religiosa. Seção 2. Da assistência material. Artigo 12. A assistência material ao preso e ao internado consistirá no fornecimento de alimentação, vestuário e instalações higiênicas. Artigo 13. O estabelecimento disporá de instalações e serviços que atendam aos presos nas suas necessidades pessoais, além de locais destinados à venda de produtos e objetos permitidos e não fornecidos pela administração. Seção 3. Da assistência à saúde. Artigo 14. A assistência à saúde do preso e do internado de caráter preventivo e curativo compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico. Parágrafo 1º. Vetado. Parágrafo 2º. Quando o estabelecimento penal não tiver aparelhado para prover a assistência médica necessária, esta será prestada em outro local, mediante autorização da direção do estabelecimento. Parágrafo 3º. Será assegurado acompanhamento médico à mulher, principalmente no pré-natal e no pós-parto, extensivo ao recém-nascido. Parágrafo 4º. Será assegurado tratamento humanitário à mulher grávida durante os atos médicos hospitalares preparatórios para a realização do parto e durante o trabalho de parto, bem como à mulher no período de puerpério, cabendo ao poder público promover a assistência integral à saúde e à do recém-nascido. Galera, é isso aí. Esse foi o primeiro episódio da Lei 7.210, que trata sobre a Lei de Execuções Penais. Se você curtiu esse episódio, deixe o seu like para o algoritmo das nossas plataformas entender que o nosso conteúdo é de grande relevância. Até a próxima. Forte abraço. Tchau. Bons estudos.